Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 11 de maio de 2022, 8 horas, 47 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece pelo Instagram, pelo YouTube, pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Então sejam bem-vindos, seguimos juntos aqui trazendo as principais notícias e as cotações dos mercados internacionais que já estão funcionando. Já já as nossas bolsas abrem por aqui, os nossos mercados começam a funcionar por aqui, você também vai ter essas informações. Vamos falar de grãos, vamos falar de boi gordo com as informações do aplicativo AgroBrasil, certo? Que agora nosso parceiro aqui no Bom Dia Agronegócio, todos os dias tem informação quentinha para você. Bom dia, dona Neuza! Hoje eu acordei mais ou menos no seu horário, era coisa de 5 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. Pensei, minha tia Neuza já está há 17 minutos acordada. Mas enfim, vamos juntos por aqui. Lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que Letícia Guimarães gentilmente nos acompanha da redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas críticas e sugestões, por que não? Tudo aquilo que você nos manda, e mande pra gente principalmente de onde você está falando, sua cidade e seu estado, para sabermos até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio, que o objetivo é justamente esse, manter o nosso canal de comunicação aberto contigo para te ouvir e saber do que você precisa saber, tá certo? Vamos começando então, vamos juntos, né? Pedro Henrique já nos mandando bom dia e o Rogério Furlan também. Bom dia para vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram ou pelo YouTube. Se você quer fazer uma pergunta, quer fazer a sua interatividade e está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, é só clicar num botão vermelho que tem ali embaixo, ó, abrir no YouTube, e ali você pode fazer seu comentário, tá? Ou migrar para o Instagram e fazer seu comentário por lá também, tá? Como for melhor para você. O importante é dizer que os canais de comunicação seguem abertos. Nossa rodada de preços para começar, senhoras e senhores. Bolsa de Chicago, soja, milho e trigo em alta, derivados de soja também. Soja sobe 0,6%, 16 dólares e 1 cento no contrato julho. O milho, 7 dólares e 81, sobe 0,9% na manhã desta quarta-feira. O trigo, 11 dólares e 8, sobe 1,4% agora. Bolsa de Chicago ainda para derivados de soja. Quem estava liderando até há pouquinho, mas o mercado está tão volátil, né? Não vou nem me arriscar a dizer, era o óleo de soja. E assim permanece. 1,6% de ganho para o primeiro contrato, que recupera o patamar dos 80 centos por libra-peso e é cotado a 82 centos mais 37 por libra, primeiro vencimento. O farelo de soja também sobe, mas de forma mais modesta, mais tímida, 0,2% de ganho, 402 dólares e 40 centos por tonelada curta. Precisamos lembrar que quando a gente olha para o farelo, nessa pequena alta de ontem, também tomando um fôlego, porque ontem subiu forte, tá? E ajudou, inclusive, a puxar as cotações da soja no seu fechamento desta terça. E hoje, quem dá mais espaço para os ganhos é o óleo. Também pudera, vai acompanhar o petróleo, que você vai ver agora como é que tá. Ó, Bolsa de Nova York, o café é quem lidera as altas, 2,9% de ganho agora para 2 dólares e 9 centos, mais 60 por libra-peso, café arábica negociado na Bolsa de Nova York, tá? Açúcar, 18 centos mais 66 por libra, uma alta de 0,7%. O algodão sobe 0,9% para valer 1 dólar e 44 mais 17. No petróleo, estão com cintos apertados, permanece a volatilidade forte e intensa. Depois da despencada da segunda-feira, agora está subindo 4,3% o WTI para 104 dólares e 300 o barril. No Brent, referência para Petrobras, e também referência para oferta e demanda globais, a gente tem alta de 4,05% para 106 reais, 106 reais não, imagina, 106 dólares e 48 centos por barril o petróleo Brent, tá? Gás natural, 3,3% de alta, o ouro sobe 0,6%, a prata 1,7%, o cobre 1,98%, 2% de alta para o cobre. Hoje é um dia de alta forte para as commodities metálicas, elas estão muito ligadas, essas altas, à disparada para cima do minério de ferro lá na Bolsa de Dalian. Subiu 5% diante das notícias melhores sobre o surto de Covid-19 lá na China.
O número de casos caiu em Xangai, caiu em Pequim, caiu em um polo importante, uma cidade, uma província, né, importante, polo siderúrgico lá na China. Inclusive a logística foi retomada, as atividades de algumas empresas foi retomada. Então tudo isso traz essa sinalização mais positiva. Inclusive esses números, né, que partem da China, né, e chegam até o mercado financeiro, eles estão muito ligados a essas altas das commodities nessa quarta-feira, tá? Claro que tem também um movimento de recuperação depois das baixas mais fortes dos últimos dias, né? Mas ainda assim a gente está falando de uma condição aí importante de monitoramento do mercado financeiro, tá? Inclusive, eu quero abrir aqui para vocês a bolsa de Dalian, né? Para a gente ver como é que ficarão os futuros das commodities agrícolas. Vou puxar aqui a abertura de mercado que eu recebo todos os dias da Agriinvest Commodities. Aliás, se você ainda não acompanha o blog da Agriinvest, acompanhe inteligência.agriinvest.agr.br e baixe também o aplicativo Agriinvest Go, tá? Deixa eu confirmar aqui se esse é o nome bonitinho, certinho, para eu dar essa dica para vocês. Dica da Carla Mendes, tá anotando? Além do aplicativo AgroBrasil, né? AgroBrasil, não se esqueça que é com Z, tá? É o Agriinvest Go, tá? Pessoal, esse aplicativo da Agriinvest é maravilhoso, certo? Você tem uma versão ali mais simples, né? Mas claro que se você quiser investir e pagar um pouco mais, você vai ter notícias e análises, né? Mais do que notícias é o que nós fazemos aqui no Notícias Agrícolas. O que a Agriinvest faz, assim como outras consultorias brilhantes que nós temos no Brasil, é essa questão toda de termos ali as análises, né? De pessoas que estão dentro do mercado, vivendo o mercado, comprando e vendendo, atuando efetivamente entre as commodities agrícolas, entre os fertilizantes, no macro cenário, mercado financeiro. Então ele tem grandes especialistas. E o Agriinvest Go, ele é esse aplicativo super legal, ó. Vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver, mas, né? Agora vocês estão vendo o TED, né? Mas, ó, abri agora, acho que dá para ver. Não dá para ver muita coisa, né? Mas, ó, vocês têm notícias, tem cotações, é uma coisa louca. E é como eu falei, o que difere do Notícias Agrícolas, por exemplo? É um aplicativo com insights de pessoas que estão vivendo o mercado, tá? Vale a pena, então, você baixar esse aplicativo também. São os aplicativos. As pessoas perguntam muito para mim no Jornalista da Soja: Carla, me indica um curso, Carla, me indica um aplicativo, Carla, onde você vê as expectativas para o relatório do USDA, enfim. Conhecimento bom, senhoras e senhores, é conhecimento compartilhado. É isso que a gente faz no Notícias Agrícolas há 25 anos, tá certo? Então vamos lá para a Bolsa de Dalian, vamos viajar para a China nesse momento. Ó, inclusive o título da abertura de mercado do Eduardo Vanin, nesta manhã de quarta-feira, é justamente esse: Xangai faz progressos. Então, ó, a cidade de Xangai mostra o avanço no controle do Covid. Metade da cidade não reporta novos casos há 3 dias. A cidade reportou ontem 1.487 novos casos, mas metade da cidade não está reportando novas situações de Covid, tá? As autoridades dizem que ainda não dá para falar em redução das medidas. Já a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que o país precisa mudar a estratégia. O que eu acho muito difícil da China fazer, só porque a OMS está falando. A gente está falando da China, que é uma ditadura, né? Então, as autoridades retiraram das redes sociais locais qualquer notícia relacionada. Isso só mostra que a China vai continuar seguindo sua própria estratégia Saraiva, ou seja, tolerância zero, né? Que foi assim que a Agriinvest apelidou essa política de tolerância da China, tolerância zero. Isso só mostra, mesmo que custe o menor crescimento econômico desde a década de 80. Autoridades sanitárias na China dizem que o risco de liberar é alto. Hoje o número de mortes está em 50 mil, tá? Podendo chegar a 1,5 milhão se as medidas forem relaxadas, segundo as autoridades chinesas, ok? Os Estados Unidos registraram 1 milhão de mortes por Covid-19 e o Brasil 667 mil na última contagem, tá? O número de cidades na China em lockdown total ou parcial soma 45. Isso significa 25% do PIB chinês,
tá? A segunda maior economia do mundo. O número está estável há 3 semanas, tá bem? Então essa é uma informação importante. Olha só, nós temos também uma, né, como eu sempre puxo aqui, o resumo da Agrinvest, né? Olha só, bolsas em alta, petróleo acima dos $102 por barril novamente, dólar no mercado externo caindo. Vamos dar uma olhadinha no dólar index nesse momento? Baixa de 0,3%, tá? Seguindo por aqui, as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos recuaram das máximas. As taxas de 10 anos chegaram a bater 3,14% na segunda-feira, máxima de 3 anos. Mercado de olho na inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que hoje vai ser divulgado esse número às 9h30, horário de Brasília, tá? A gasolina americana bateu máxima histórica. O sentimento do consumidor americano continua caindo. É a inflação mais alta para os americanos desde o final da década de 70, começo da década de 80, tá? Seguindo por aqui, o câmbio na China estável, commodities em alta, ureia caindo no mercado internacional, tender da Índia sobre o ofertado com preços mais baixos, o tender de ureia da Índia, tá? Inclusive o Jefferson Souza já trouxe uma informação hoje logo cedo falando que teve realmente bastante oferta ali no tender de ureia da Índia, né? Então estamos também acompanhando essa condição ao longo do dia, vamos trazendo mais informações, tá? Seguindo por aqui, as apostas são de uma semana muito ativa a partir de amanhã, de quinta-feira. Era previsto um ritmo mais forte do plantio americano nesse momento, então o Eduardo Vanin se refere às condições de clima nos Estados Unidos, né? As apostas trazem então essa semana mais ativa para os trabalhos de campo, as temperaturas começam a ficar mais amenas, né, a subirem um pouquinho depois do friozão que estava nesse início de primavera lá para os americanos, e há uma redução no volume de chuvas esperado aí para os próximos dias. Ontem, inclusive, eu trouxe uma notícia bem detalhada sobre essa questão do clima norte-americano, que vale a pena vocês recuperarem, tá? Então, é preciso a gente ter olho vivo nisso. A gente tem, então, para os próximos 6 a 10 dias, 8 a 14 dias, né? A gente tem. Eu vou buscar essa notícia aqui para mostrar para vocês o mapa, mostrando então que nós temos uma condição esperada para o Corn Belt de menos chuvas e mais calor. Caso isso se confirme, a gente pode ter realmente um aumento do ritmo, né? Uma intensificação do ritmo do plantio norte-americano. Isso poderia vir a pressionar em partes as cotações, mas de outra forma, a gente tem também essa possibilidade desse atraso, né? Enquanto ele não for compensado, os preços ainda encontrarem certo suporte. Eu vou buscar essa notícia aqui para mostrar para vocês o link, os mapas, perdão, né? Que eu quero mostrar para vocês o que os mapas climáticos do NOAA, inclusive, que é o Departamento Oficial de Clima lá nos Estados Unidos, estão apontando, tá? Para esses próximos dias, pelo menos até o finalzinho de maio. Eu vou mandar para a Letícia por aqui, aí ela já consegue mostrar para vocês, né? A gente coloca na tela e vocês conseguem ver melhor, tá? Deixa eu ver se já tá na tela aqui para vocês. Aí a Letícia vai mostrar para vocês os mapas, como é que estão os próximos dias, as próximas semanas, e a gente precisa da confirmação desses números. Por quê? Dessas condições. Por quê? Porque ontem, nessa matéria, eu fui ouvir, né, e fui ler, na verdade, o Dr. Michael Cordonnier. Vocês vão ver que, se vocês puxarem minhas matérias de clima nos Estados Unidos, afro-americana, desses 12 anos que eu trabalho aqui no Notícias Agrícolas, eu sempre trago as opiniões do Dr. Michael Cordonnier, que é PhD em agricultura, grande conhecedor, inclusive, da agricultura sul-americana também, e ele falou o seguinte, ó, a área nos Estados Unidos continua sendo uma incógnita. Inclusive, essa vai ser uma outra matéria que eu vou trazer hoje para os leitores do Notícias Agrícolas, tá? Então, a área norte-americana continua sendo uma incógnita nesta perspectiva do Dr. Michael Cordonnier. Por quê? Porque ele avisa o seguinte, não só as condições de clima
antes do plantio ou durante o plantio são determinantes para a gente entender a safra, mas no pós-plantio também. Então, se a gente vê as condições de clima ainda adversas para o pós-plantio, isso pode reduzir o ritmo dos trabalhos de campo ou desencorajar o produtor de alguma forma. Inclusive, uma possível migração de área de milho para soja só vai acontecer se a gente tiver uma melhora das condições de tempo em alguns estados chaves que têm esse espaço para esta transição, tá? Então, ó, a Letícia está colocando na tela para você essa matéria, depois a gente vai dar o caminho para vocês encontrarem ela, caso vocês ainda não tenham visto. Eu vou pedir para a Letícia dividir a primeira imagem conosco, que é a imagem dos mapas do Commodity Weather Group, que estão aqui na tua tela. Bom, vamos olhar. Primeira linha, temperaturas para os períodos de 1 a 5 dias, 6 a 10 dias, 11 a 15 dias, tá? O que nós temos aqui? Nesse período de 1 a 5 dias, a gente está falando de 10 a 14 de maio, a gente vê que as temperaturas nessas áreas alaranjadas, até vermelhas, a gente tem temperaturas acima da média, tá? Então, toda a região ali do Corn Belt, toda essa região central dos Estados Unidos, ali onde tem esse laranja claro e essa mancha azul, vermelha, né, que tem um pontinho aqui azul, essa mancha vermelha, a gente tem condições de temperaturas acima da média. Percebam que no mapa seguinte, que compete de 15 a 19 de maio, a gente volta a ter temperaturas dentro da média para o período, né? Elas já vão ficar mais frias um pouco, né? E na sequência, de 20 a 24 de maio, a gente vai ver temperaturas aí dentro das expectativas, ou dentro da média, melhor dizendo, para todo o Corn Belt, né? O que me chama a atenção, as temperaturas nesse período mais longo, as temperaturas abaixo da média nas Dakotas, né? Dakota do Sul, Dakota do Norte, o Minnesota, ali do ladinho, né? Que é esse azulzinho claro lá no topo do mapa, tá? Por que me preocupa essa situação? Porque ali tem trigo e pode ser preocupante realmente olhar para essas condições de clima. Então, estão percebendo? A gente tem ali uma melhora das temperaturas para esses próximos dias. Aí no finalzinho de maio a gente começa a ver temperaturas de novo mais amenas, mas dentro da média para este período. Vamos entender como é que as lavouras vão reagir a isso, porque nesse período a gente já vai ver um percentual maior de lavouras que já emergiram e começar a entender como elas estão reagindo às condições climáticas. Nessa segunda linha, nesses 3 mapas seguintes, a gente tem a condição de chuvas para os Estados Unidos. Toda a área colorida em marrom são chuvas abaixo da média, o que é uma condição bem diferente do que nós víamos anteriormente, quando os volumes de precipitações estavam acima da média. Esses mapas estavam todos em verde, né? Porque nós tínhamos muitas chuvas ali no Corn Belt. Então percebam que no primeiro mapa a gente tem uma área marrom mais extensa e a gente tem ali os principais estados chaves, né, com essas chuvas abaixo da média. Iowa, Illinois, Indiana, Nebraska, Missouri, todo esse filezinho ali do Corn Belt, essa parte mais central. A gente tem também chuvas abaixo da média na Dakota do Sul, a Dakota do Norte em partes, Minnesota no extremo sul, né? Então a gente tem algumas áreas ali de preocupação ainda, mas em linhas gerais me parece que as condições estão melhores. Já para a sequência, né, 15 a 19 de maio, nesse mapa do meio, na linha de baixo, nós temos uma área marrom mais contida, né, e mais ali nos extremos dos Estados Unidos. E nessa faixa branca, né, do meio para direita, é quando a gente tem ali o Corn Belt, nessa faixa branca. E ali a gente vai ter chuvas dentro da média, ou ali nesse pontinho, nesse círculo verde, são as Dakotas. Ali é a Dakota do Sul, Kansas, né? Então, precisamos monitorar. Já no próximo mapa, 20 a 24, a gente vai ver que a área branca é um pouquinho mais extensa, chuvas dentro da média. Isso pode até ser bom, porque as lavouras estarão já num estágio um pouquinho mais avançado de desenvolvimento. Mas como o plantio ainda está lento, a gente vai ter que ter muita atenção e cuidado para entender todos esses cenários, tá?
Aí eu separei aqui também algumas declarações dos especialistas norte-americanos sobre essas questões todas. Ó, segundo os especialistas do Commodity Weather Group, o padrão de tempo mais quente e seco dos próximos dias deve permitir uma aceleração do plantio da soja e do milho na maior parte do meio oeste e também da região do delta do Mississippi, ok? É isso que a gente está falando aí para esses próximos dias, ok? Na sequência, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. O recorde para a segunda semana de maio, que é essa que a gente está, de avanço no plantio norte-americano foi de 43 pontos percentuais. Se deu em 2013, tá? Para isso, o clima deve estar perfeito. E não só a condição de clima naquele momento, mas a condição das lavouras. Ou seja, das lavouras não, dos campos. Campos bem drenados e poucas chuvas. E isso não é o que se vê este ano, tá? Isso é uma pontuação do Vanin, tá? No norte, as chuvas continuarão durante a semana, acabei de mostrar para vocês no mapa. No meio oeste, as condições serão melhores, clima mais quente e mais seco até o dia 20, ok? Aí vou pedir para a Letícia descer. Esse primeiro mapão é o mapa de 6 a 10 dias, 15 a 19 de maio, para as previsões de chuvas, tá? Nessa área colorida em marrom, né, bege, marrom escuro e marrom claro. Eu espero realmente que a minha mãe esteja me assistindo neste momento, que ela vai lembrar de uma situação incrível que a gente viveu com essa história de marrom, bege, bege claro. Ela vai amar. Enfim, esse mapa mostra bem o que a gente vai ter. Chuvas abaixo da média, na faixa cinza, próximo da normalidade, dentro das expectativas, e nessa faixa cinza, só o que a gente tem que ter atenção, a metade leste de Illinois e Indiana, e um pedacinho de Ohio. Mas os demais estados, Iowa, o Missouri, ali Minnesota, né, principalmente a metade sul de Minnesota, a Dakota do Sul, todos eles com chuvas abaixo da média, o que vai ser interessante de acompanhar. Na sequência, o segundo mapão mostra as temperaturas acima da média, mas na faixa cinza, onde temos Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Missouri, a gente tem ainda temperaturas dentro da média, tá? Na sequência, nós temos os mapas para 8 a 14 dias. Uma situação muito semelhante, já as temperaturas, elas também, elas mostram essa condição, né? Mas também a faixa ali do coração do Corn Belt com temperaturas dentro da normalidade. Então, senhoras e senhores, a gente está nessa condição, tá certo? A gente vai ter que monitorar muito de perto essa condição climática norte-americana e isso ainda é o principal foco do mercado de grãos. Carla, a safra já tem problemas? A safra vai quebrar? Não. Aí é que eu chamo um outro agrônomo para nos ajudar. Olha só. É o Bob Nielsen, ele é um agrônomo da Universidade de Purdue, que é uma das principais universidades e escolas de agricultura e agronomia nos Estados Unidos, tá? Referência, assim como para nós aqui a Exalc, lá a Universidade de Purdue é uma dessas principais, tá? E o que diz o senhor Bob Nielsen? A resposta absoluta do rendimento ao plantio atrasado é relativa ao rendimento máximo possível em um determinado ano. Então, todas as condições fazem diferença, tá? Não só a condição do clima naquele dia. Consequentemente, é possível que o milho plantado precocemente em um ano produza mais, menos ou igual a um milho que foi plantado mais tarde em outro ano. Vai depender da combinação exata de fatores que influenciam o rendimento para cada ano. Ao lado de todas essas condições do plantio, nós não podemos esquecer da condição da adubação, da condição do fertilizante, que para os americanos está alto, e a chegada desses fertilizantes também está complicada. Então, assim, não podemos esquecer dessa situação. Por isso que a área de plantio ainda é uma incógnita. Soma-se a isso a condição do seguro, e do seguro lá nos Estados Unidos, que, assim como aqui no Brasil também acontece, passou da sua janela de plantio, você tem uma cobertura menor, né? No seu sinistro, na sua cobertura efetiva do seguro. Então, senhoras e senhores, isso vai ser muito importante de acompanhar.
ok? E preciso lembrá-los que não podemos ter qualquer deslize na safra americana, precisamos de uma safra cheia para começar a restabelecer as relações da oferta com a demanda, ok? Ainda assim, vão ser safras, pelo que eu estou entendendo aqui, regulares, tá? Não vão ser nenhuma, mas vão ser grandes safras, safras cheias e saudáveis, caso tudo isso se confirme, tudo isso que eu estou dizendo por aqui, ok? Então a gente tem que olhar para tudo isso. E é por isso que os preços ainda encontram certo espaço para continuar subindo. Este é um fator ainda de alta para os preços, tá? De suporte, pelo menos. Agora, uma outra informação importante para a gente, então, detalhar os preços para vocês lá em Chicago. Já estamos comentando o mercado de grãos, né? Acaba uma coisa puxando a outra e a gente vai, né? Ontem, o seu Ginaldo, que é o seu Ginaldo Souza, diretor do Grupo Labora, ele deu uma manchete bem interessante para o Alex. Ele disse o seguinte, ó, mercado da soja tem vários fatores que podem mexer positivamente com as cotações, mas é fundamental que haja uma retomada da demanda chinesa. A gente tem visto as compras da China muito mais contidas do que em anos anteriores, isso é muito nítido, né? A demanda não é a sua, não tá na sua melhor forma, né? A demanda tá um pouco adoecida, né? Acompanhando esse momento crítico dos lockdowns lá na China e tudo mais. Então, isso também acaba sendo um fator limitante para os preços no momento em que a gente está em plena safra. Então, é natural, tá? Que a gente tenha essa condição. Então, vamos acompanhar bem de perto, certo? Então, precisamos disso para a soja. Neste momento, os ganhos entre os principais contratos variam de 8,5 a 10 pontos. O maio, que já sai da tela, não se esqueçam, dia 14, se eu não me engano, 14 ou 15, $16,40 sobe 10 pontos, o julho recupera os 16, vale $16,01, sobe 9 pontos mais 25, o agosto $15,56, 8 pontos mais 25 de alta, o setembro $14,95, tem alta também de 8 pontos e 25. No milho, preços em alta também. O maio, 7,94, o julho, $7,80, o setembro, $7,40, o dezembro, $7,24, altas que variam de 5 a 7,5 pontos. Vamos olhar a B3? Porque ontem, senhoras e senhores, a B3 deu uma bela de uma queda. Tomou um tombaço o milho ontem, tá? Fechou com mais de 3% Perdão, tô falando bobagem. Não foi ontem, não, foi segunda. Ontem os preços subiram, né? A doida. Ontem se recuperaram, inclusive, subiram forte, tá? O tombaço foi na segunda-feira. E ontem acordou o mercado do milho e falou: vamos para cima. Mais de 3% de alta. Era exatamente isso que eu queria dizer. Por que os preços do milho estão subindo aqui no Brasil? A gente tem uma condição de uma nova onda de frio chegando e a possibilidade de geadas, né? Alguns institutos de meteorologia falam dessa possibilidade de geadas, outros já falam que não, tá tudo certo, a gente não vai ter geada. Mas, de qualquer forma, a gente vai precisar monitorar. O risco estando na mesa, o preço sobe. Hoje, as cotações do milho na B3 continuam subindo. Nós temos o julho com R$ 93,40, uma alta de 0,7%. O setembro, R$ 97,62, sobe 0,6%. E o novembro, R$ 99,93. O janeiro e o março 23, ontem, voltaram a superar os R$ 100 por saca, tá? Diante dessa condição. Também, segundo informações da Agriinvest, olha só, o CIMEPAR emite alertas de geada para 72 horas. O CIMEPAR é aquele sistema meteorológico do Paraná, tá? Ainda é cedo para dizer qualquer coisa, mas os mapas mostram mínimas próximas de zero com umidade de alta, tá? O clima quente e seco volta a piorar lá para os europeus. Vai comprometer a safra de milho deles. Vai demandar mais milho dos Estados Unidos e do Brasil, tá? Lembrando que a Europa produz 70 milhões de toneladas de milho, importa cerca de 15 milhões. Metade disso vem da Ucrânia, vai ter que olhar para outros mercados e provavelmente esse mercado vai ser o Brasil, ok? Pessoal, hoje eu tenho que fazer uma edição um pouquinho mais curta do Bom Dia. Agora são 9 horas e 16 minutos. Vamos passar aqui pelo dólar, né? Concluímos os nossos comentários sobre os grãos. Lembrando que amanhã é dia de relatório do USDA, não se esqueçam. Mais tarde tem as expectativas detalhadas para vocês por aqui, tá bem? Então, nós vamos detalhar ali
principalmente as expectativas para as safras sul-americanas e para a safra norte-americana, mas é importante você ter em mente que esse é um relatório determinante, porque traz as primeiras projeções do departamento norte-americano para as safras 22-23 dos principais países produtores de grãos, de algodão, de açúcar, né? Essas são as primeiras projeções para a safra 22-23 e vai ter um apelo muito grande no mercado esse relatório, tá? R$ 5,10 vale o dólar agora, tem uma perda de 0,6% na manhã desta quarta-feira. E eu vou direto para o mercado do boi gordo, senhoras e senhores. Informações do aplicativo AgroBrasil, compartilhadas pelo meu amigo Daniel Lopes, certo? Vamos direto para o estado de São Paulo. Negociações ainda pressionadas para o estado de São Paulo, quando a gente olha para os preços da arroba do boi gordo, cotações variando entre R$ 310 e R$ 340 por arroba. Um range interessante, né? A média das negociações ficou em R$ 323,85 por arroba no estado paulista. As escalas ficaram ainda mais confortáveis e tem média agora apuradas pelo aplicativo de 12 dias, tá? Já no Mato Grosso do Sul, os preços também estão pressionados, ainda há registros na casa de R$ 293 por arroba e as escalas permanecem nos 6 dias, tá? Mato Grosso, sem registros de negócios, preços entre R$ 290 e R$ 300 por arroba, tá? Segundo a apuração da AgroBrasil, escalas mantidas também na média no nível de 7 dias, sem negócios para Goiás e Minas Gerais. Lembrando que os preços que são apurados pelo aplicativo AgroBrasil são livres de impostos e com pagamento à vista. Não se esqueça de baixar o aplicativo AgroBrasil com Z, tá? Procure aí na sua loja de aplicativos, baixe e participe registrando os seus negócios ali no app AgroBrasil, ok? Para não dizer que não falei das flores, ó, vamos, menina do céu, Souza 769. Você lembra a Maraísa da dupla sertaneja? Eu vou te contar rapidamente aqui uma história. Eu fui uma vez cobrir a safra americana, 2017 talvez, e fiquei 48 horas em trânsito, porque deu aquele furacão em Houston, foi uma coisa louca, e eu fiquei indo de aeroporto para aeroporto, porque não tinha, eu precisava voltar aqui para a redação, porque só ia ter eu na redação, todos os nossos repórteres estavam em externa. E o que aconteceu? Os aviões foram atrasando, eu fui de um canto para outro, chegou uma hora que elas também chegaram no aeroporto, exaustas, com uma equipe enorme, a Maiara e a Maraísa. E eu estava num grupo de mulheres do agro, uma missão liderada pela Andréa Cordeiro, e elas ficaram a viagem inteira falando isso. Ah, você parece as meninas da Maiara e Maraísa, parece as meninas da Maiara e Maraísa. E a gente ficou a viagem inteira falando isso, que eu parecia as meninas da Maiara e Maraísa. O que aconteceu? Encontramos com as meninas da Maiara e Maraísa no aeroporto. A própria Maiara falou, menina, eu não tô achando que você parece comigo, vamos tirar uma foto. Só que imagina você que eu tava 48 horas em trânsito, eu tava, assim, menos do que a capa da gaita. Mas mesmo assim ela falou, eu já me senti o quê? Lisonjeada, né? E aí, cara, a gente tem essa foto, nós, né, e elas, e só eu e a Maiara. Elas acharam que eu era mais parecida com a Maiara. E depois eu fui descobrir que, eu não sei se é a Maiara ou a Maraísa, que chamam Maiara Carla, ou Maraísa Carla, qualquer coisa assim. Então, não sei se eu não sou a terceira gêmea ali, não sei. Mas se eu começo a cantar, menina, elas não me reconhecem, não. Elas vão falar, deixa essa menina pra lá que não tem a menor condição, né? Mas enfim, é isso. Teve essa história e elas foram super gentis e a gente falou isso pra elas, né? Falou, a gente ficou falando a viagem inteira que vocês pareciam e tal. E ela falou, mas é parecido mesmo e tudo mais, tiramos foto e tal. Vou ver se eu acho essa foto pra dividir com vocês, embora eu estivesse, né, sem nenhuma condição apresentável. Mas se eu achar essa foto, vou dividir com vocês aí nos próximos dias. Foi realmente bem legal esse momento. Vamos lá. Bom, senhoras e senhores, 9 horas e 21 minutos. Antes da gente terminar, eu não vou conseguir passar muito pelos nossos comentários hoje, tá? Peço até desculpas. Aliás, pessoal que tá no... Olha quem tá aqui hoje no YouTube, meu amigo Nivaldo Forastieri. Obrigada, viu, Nivaldo, pela audiência e pela gentileza aqui comigo. Né? O Nivaldo, senhoras e senhores, é um dos grandes presentes que o agronegócio me deu. Um grande cara, uma família incrível, uma história incrível, que eu já tive, inclusive, a oportunidade de contar aqui no Notícias Agrícolas. O Ronaldo, a Maria Regina, o Cleidson, o João Marcos,
E o Ayrton nos mandando bom dia, além da Márcia e do Nivaldo. O Cleidson, bom dia. Você tem alguma previsão de como vai ficar o preço do leite para os próximos meses? Não tenho agora, Cleidson, mas vamos buscar essa informação. Amanhã a gente detalha para você o mercado do leite, é uma promessa, tá? João Marcos, bom dia, Carlinha, tudo bem? Tudo bem, contigo. Tem alguma informação das perspectivas dos preços do milho? João Marcos, eu vou sugerir para você acompanhar uma entrevista que eu fiz ontem com o Roberto Carlos Rafael, analista de mercado da Germinar Corretora, que trouxe toda essa perspectiva muito detalhada. A gente falou de demanda externa, né, para exportação, de demanda interna, de oferta da safrinha, oferta dos Estados Unidos para a próxima safra, tudo a gente tratou muito de perto, tá? Então, ó, vou deixar aqui nos comentários como você chega nessa... vou te mandar o link, peraí. Mas, de qualquer forma, vou te deixar o caminho também, ó. Menu Vídeos Milho, Roberto Carlos Rafael, tá? Ó, Roberto Carlos Rafael. E vou te deixar aqui também o link, vou pedir pro nosso editor compartilhar com vocês, né? Aqui no nosso YouTube. No YouTube vai link, né? O Instagram, inclusive, podia dar uma melhorada nisso, né? Deixar a gente compartilhar links nos comentários, não é verdade? Ia facilitar para geral, eu acho. Deixa eu mandar aqui pro Mateuzinho. Ó. E ele já vai compartilhar contigo, tá, João Marcos? Ali, meu amigo, tem uma entrevista bem completa sobre o mercado do milho e como os preços devem reagir a tudo isso que está acontecendo. E aí não vale só para o João Marcos, vale para todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Se você está me acompanhando pelo Instagram e quer esse link, me chama lá no direct, @jornalista da soja. Não deixe de seguir esse perfil, aliás, né? Me chama lá no Instagram e a gente traz para vocês essas informações, tá? Ó, jornalista da soja. Eu vou colocar aqui também o nome dele, tá? Roberto Carlos Rafael. Pessoal, para finalizar, eu vou trazer uma informação importantíssima aqui para vocês sobre o café. Inclusive, eu vou pedir para o Mateuzinho também colocar essa notícia na tela para vocês. Notícia fresquinha chegada da Virgínia Alves, tá? Ela pôde apurar essa questão climática para o café e mais alertas vêm por aí, por incrível que pareça, para a cafeicultura brasileira. Chuvas voltam a ficar abaixo da média em regiões cafeeiras e Procafé alerta para novo risco de estresse hídrico, por incrível que pareça, tá? Condição foi observada na Mogiana, sul de Minas e Triângulo Mineiro. Chegada do período de seca aumenta as preocupações, tá? Então, essa matéria já está no ar, disponível para você. O Procafé traz uma análise detalhada, como sempre, né? Muito responsável também a análise do Procafé. Vale a pena você ler essa matéria, tá? Inclusive, parte dessas altas observadas nesse momento na Bolsa de Nova York, elas já começam a olhar para a safra norte-americana com certa atenção, ok? Olha só, de olho nas condições do Brasil e nos fundamentos, Londres e Nova York avançam. Londres para o Conilon, Nova York para o Arábica são altas expressivas de mais de 2% na manhã dessa quarta-feira, tá? Senhoras e senhores, hoje vou ficando por aqui. Obrigada pelos comentários sempre muito generosos, né? Pessoal, a Vanessa conosco de Lagoa da Confusão, no Tocantins. Não gosto de deixar de citar vocês, né? Ó, Mirante do Paranapanema, São Paulo. Quem mais aqui estava com a gente? Dona Eliana, bom dia, hein? Bom dia. Beijo, beijo claro, marrom e azul. Alerta para onda de frio nas áreas produtoras de café. Como você avalia? Me perguntou aqui o colega, né? Exatamente o que eu acabei de falar. Os preços já estão subindo na Bolsa de Nova York. Precisamos ver se essa onda se confirma e se deve continuar impactando nas cotações, tá? Então, estamos monitorando. O Elvis nos acompanhando. O Adeilson me perguntou das perspectivas da soja. Já trouxe por aqui. O mercado segue muito volátil e vai esperar amanhã pelo relatório do USDA, que vai ser um relatório importantíssimo. O Edclan nos parabenizando pela live. Obrigada, vocês fazem parte disso. O Jarduli sempre conosco. Bom dia para você, Jarduli. E o Diego Anjos também sempre com a gente. Obrigada. Maceió, Alagoas, né? É o Edclan também sempre com a gente. O Álvaro Arlindo nos mandando bom dia. O pessoal do Grupo Savana Agropecuária sempre com a gente também. Pessoal, obrigada, viu? Ó, o Adeilson é de Itaberaí, no Goiás.
Bom dia, Carla, me manda o Marcão da Fazenda Savana e também o Guilherme Agra MG. Bom dia, Carla. Assistir ao NA já é parte da rotina matinal. Muito bom, que coisa boa, Guilherme. Obrigada, viu? Estamos sempre por aqui, então seguimos sempre junto. Bom dia, estamos no Brasil seguindo a Campinas. Estamos em Cerquilho. Coisa boa, sejam bem-vindos. O Márcio nos mandando bom dia, o pessoal da Modrivete FM. Enfim, gente muito boa, né? Sempre conosco. O pessoal do Meu Sertão, bom dia, Carlinha, bom dia. A Leane, sempre bom ouvir você, obrigada. Meu amigo Demas, lá de Campestre, Minas Gerais, também com a gente, obrigada, pessoal. Vocês são incríveis, eu agradeço pela companhia e pela audiência nesta manhã de quarta-feira. Amanhã estamos juntos, tá? Hoje foi uma edição mais compacta do Bom Dia Agro, mas a nossa programação ao vivo, ó, continua agora. Se você está no YouTube, fica aí ligado, que a gente, aliás, se você não é inscrito neste canal, se inscreva no Notícias Agrícolas Oficial, ok? E mais do que isso, continue nos acompanhando para serem sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Afinal, o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado dos produtores rurais. Pessoal, a gente se vê amanhã, combinado, aqui no nosso Bom Dia Agro. Boa quarta-feira para vocês, bons negócios. Até lá!